Boa noite! Mais uma vez aqui com vocês para esta aula de física, preparando vocês para fazer a prova do Enem. Queridos, hoje nós vamos ver a parte de processo de transmissão de calor. Se der tempo, a gente ainda vai ver a parte um pouquinho mais avançada, um pouco mais para frente, avançando a cada momento, né? Mas, como sempre, vamos começar a nossa aula orando, agradecendo ao Senhor pelo nosso dia, pela nossa vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tudo posso naquele que me fortalece. Coloca o Senhor as nossas vidas na Tua mão, que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Faça, Senhor, que nós possamos, Pai, ter um bom estudo, compreender, Senhor, tudo aquilo que vamos estudar, para que, Pai, na frente possamos fazer uma boa prova. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar agora com transmissão de calor, processo de transmissão de calor. Olha só. Nós temos três processos de transmissão. Nós temos o processo por condução, nós temos o processo por convecção e nós temos o processo por irradiação ou radiação, como alguns conhecem. Então, nós vamos ver passo a passo, né? Então, os três processos que nós temos a condução, nós temos a convecção e nós temos a irradiação. E nós vamos ver uma por uma, ok? É o que nós vamos fazer agora. Vamos ver de uma por uma. Então vamos lá. Vamos começar com a condução. Condução, ela ocorre principalmente nos sólidos. Bom, ela está falando para mim que ocorre principalmente nos sólidos. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer nos líquidos ou nos gases. Principalmente, a condução vai ocorrer nos sólidos, mas ela pode sim ocorrer também nos líquidos e nos gases, ok? Isso é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. Então, o que é que eu tenho que saber? Que a condução ela ocorre preferencialmente nos sólidos, mas ela ocorre também nos líquidos e nos gases. É raro? É, mas acontece. Como é que ocorre a condução? A condução ela vai ser... Olha só, como vocês podem ver aqui nesse desenho, nós temos aqui uma fonte de calor, que está bem aqui, ó. Essa fonte de calor, ela vai começar a esquentar e aqui as partículas vão começar a vibrar. Quanto mais próximo dessa fonte de calor, maior será a vibração. Então, ela vai passando energia para tudo isso aqui, ó. Quanto mais distante estiver da fonte de calor, ali vai estar um pouco mais frio, né? As moléculas vão estar se movimentando, mas não com tanta intensidade. Então, condução, as partículas, né, elas vão passando, a vibração, ela acontece por vibração, passando de partícula para partícula, ok? Quanto mais próximo da fonte de calor, onde o calor vai estar mais forte, lá a vibração vai ser maior. Tranquilo? A outra que nós vamos ver é a convecção. A convecção são as partes diferentes de aquecimento. Como é que acontece na convecção? Um exemplo prático disso é a questão do ar-condicionado que nós temos em casa. Então, o ar-condicionado, ele fica na parte superior e ele começa a jogar um ar frio. Esse ar frio, por ele ser mais pesado, mais denso, ele vai descer. E aqui na parte inferior do quarto ou da sala, sei lá, o que é que vai acontecer? O ar quente vai subir. Então, ele vai fazer esse movimento. O ar vai ficar nesse movimento. O ar frio desce e o ar quente sobe. Isso é a convecção. Porque a convecção ela ocorre nos fluidos. E o que são os fluidos? Líquidos e gases. Ah, professor, o senhor está dizendo então que a convecção não ocorre nos sólidos? Exatamente. A convecção ela não ocorre nos sólidos. Ela só ocorre aonde? Nos fluidos. E quais são os fluidos? Líquido e gasoso. Tá bom? Uma coisa interessante é que tanto a convecção quanto a condução, ela não ocorre no vácuo. Por quê? Porque ela precisa de um meio para se propagar. Vou repetir para vocês.
tanto a convecção quanto a condução, ela não se propaga no vácuo, tá bom? Quem é que vai se propagar no vácuo? A irradiação, que é o nosso terceiro processo, tá bom? O processo por irradiação é um processo de energia através de ondas eletromagnéticas. Olha só, qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto, vou repetir para vocês, olha, presta atenção, qualquer corpo acima da temperatura do zero absoluto emite energia térmica, tá bom? Em forma de radiação. Como é que é, professor? Qualquer corpo acima do zero absoluto emite energia térmica em forma de radiação, que é uma onda, um exemplo, uma onda infravermelho. Tranquilo? Aí, como vocês podem ver, está aqui, ó. Nós temos aqui essa parte aqui da chama, que é por irradiação. Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui a questão do isolante térmico. O isolante térmico é aquele material aonde dentro dele não vai ter influência do meio. Então, lá dentro, imagina uma garrafa térmica, dentro dessa garrafa térmica, como tem esse desenho aqui, ó, dentro da garrafa térmica, não vai ter influência do meio. Ela vai estar vedada, certo? Ela vai estar vedada aqui, ó, está fechada. Como ela está fechada, não vai entrar, não vai ter contato com o meio. Então, aqui dentro, ele vai estar isolado. Aqui vocês estão vendo que tem esse espaço, aqui é o vácuo. Então, ali no vácuo, não vai ter propagação de calor, nem por convecção e nem por condução. Tranquilo? Então, aqui dentro, o líquido ele vai permanecer na temperatura lá do ambiente lá dentro. Tá bom? As paredes daí nessa garrafa, na garrafa térmica, ela tem que ser espelhada, porque elas evitam troca de calor por radiação, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai ver é que a tampa, essa tampa que fica aqui em cima, que eu coloquei aqui, ó, tá circulado, ela isola a garrafa de possíveis correntes de convecção. Lembra lá a convecção, que ela acontece com os fluidos, né? Isso, o ar fica se movimentando, né? O ar frio desce, o ar quente. Então, se não tiver essa tampa, o que é que vai acontecer? Por convecção, vai ter troca de calor. Tá bom? Pessoal, isso é a questão dos três processos de transmissão de calor. Repetindo, condução, convecção e irradiação. Aí nós vamos começar aqui a resolver as questões. Tá bom? A primeira questão diz o seguinte: uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede, do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Olha só como é que é a situação. Vou tentar desenhar uma panela aqui. Tá bom? Então, imagina que aqui eu tenho essa panela. Beleza? Aqui eu vou receber a chama, ó. Aqui vai entrar o fogo. Aqui eu tenho o fundo da panela. Vou dar uma trocadinha de cor. Então aqui eu tenho ó. Beleza? Então nessa parte aqui da panela, do fundo da panela, vai ser aquecida. Então aqui, ó, as partículas aqui no fundo da panela vão estar se movimentando, elas vão estar vibrando e passando, transmitindo calor para cada uma, que vai chegar a transmitir aqui para dentro da panela na água, que aqui dentro eu tenho H2O, a água, então vai transmitir. Lembrando lá, presta bem atenção. Aí ele vai dizer o seguinte: na ordem desta descrição, o calor transmitiu. Como é que foi transmitido esse calor? Como é que foi transmitido esse calor? Então vamos lá. Predominantemente, olha só, lembra lá que eu tenho os três processos: condução, convecção e irradiação. Mas olha só, ele fala o seguinte: o calor da chama se transmite através da parede do fundo da panela para a água. Beleza? Que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Bom, então o fogo está aquecendo o fundo da parede.
condução, né? Está lá em contato. Então, as partículas do fundo da parede vão se movimentar. Condução. E aí, o que é que vai acontecer? A condução vai ocorrer como? Vamos lá repetir. Na condução, como é que ocorre? No fundo da panela, o calor da chama passa diretamente pelas moléculas do metal para a camada de água. Como é que vai acontecer? O calor vai passar da onde? Do fundo da panela para a água. Então, a água está em contato com o fundo da panela. Então, por condução, vai ser transmitido o calor de quem? Do fundo da panela para a água. Tranquilo? Só que quando chega lá na água, o que é que vai acontecer? Vai aquecer a parte de baixo. E essa parte de baixo aqui, como ela vai estar aquecida, ela vai subir. E a parte superior, lá na parte de cima da panela, a água lá vai estar uma temperatura um pouco menor. Então, ela vai descer. Então, tu vê que eu tenho só deslocamento de fluido nessa segunda parte. E como eu tenho só deslocamento de fluido, eu estou falando de convecção. Opa, então eu sei que do fundo da panela para a água, condução. E já na água eu tenho aquela variação de temperatura, a parte de baixo mais fria, a de cima mais quente. Desculpa, a parte de baixo mais quente, a de cima mais fria. Então, vai ficar naquela troca por convecção. Então, a alternativa correta, a letra A, radiação? Não. Letra B, radiação? Também não. Letra C, convecção. A convecção existe? Existe, mas ela não é o primeiro processo que está acontecendo aí. Então, por isso, não vai acontecer. Então, sobrou para a gente a letra D e a letra E. A letra D por condução e a letra E também está por condução. Perfeito. Só que aí eu tenho que ver. Lembra lá do processo? O primeiro processo por condução, porque passa do fundo da panela para a água. Beleza. E o segundo é por convecção. Então, a alternativa correta, letra D. Tranquilo? Vamos agora aqui para a segunda questão. Observe a seguir a seguinte situação. Vamos lá. Ele diz que o Sol aquece a Terra por meio do processo de... Olha só. O Sol ele emite luz, então ele está irradiando, não é isso? Então é por meio de radiação ou irradiação. Então é por irradiação. Tranquilo? Por irradiação. Através de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Isso aqui, ó. Ondas eletromagnéticas. Então, primeiro eu já sei que é a irradiação. Então, como eu sei que é a radiação, já vou olhar para algumas alternativas para ver se eu já posso eliminar. Na primeira, está a condução, então eu já elimino, ó. Não é. Na letra B, convecção, também já não me interessa, então, porque eu sei que a primeira é irradiação. Aí sobrou quem? A letra C e a letra D. Todas as duas começou com irradiação. Perfeito até aí. E a letra E? A letra E é por condução, então também ela está fora. Então, as alternativas que ainda restam para mim é a alternativa C e a alternativa D. Vamos lá para o outro item. O outro item diz, as panelas são feitas de metal porque esses materiais têm maior capacidade de transmissão de calor. Vamos lá. A gente viu essa questão agorinha, né? Falando lá da panela por transmissão de condução. Através dela tem o fundo de metal e por condução ela vai transmitindo calor. Então aqui a gente sabe que é condução. E nós sabemos que a condução ela ocorre principalmente aonde? Principalmente nos sólidos. Bom vocês lembrarem sempre disso, tá? Ocorre principalmente nos sólidos. Vamos ver se já dá para a gente eliminar? Letra C, irradiação, correto? Não, então pronto. Sobrou quem? Só a letra D. Então, como eu já sei que é irradiação e condução e eu sei que a resposta é a letra D, é porque aqui o outro item está falando de quem? Da convecção. Mas vamos só tirar a dúvida. Ele diz que os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para facilitar o processo de
convecção. Exatamente, de convecção. O processo de convecção ocorre por quê? Nessa questão do ar-condicionado? Porque ele vai jogar o ar frio, e o ar frio, por ser mais pesado, vai descer, e o ar quente vai subir. Não é isso? Vai ficar fazendo essa troca por convecção. Né? Convecção, lembrando que só ocorre em fluidos, não é isso? Líquido e gases. Beleza? Vamos agora um pouquinho mais para frente. Vamos ver a questão número 3. Julgue as afirmativas a seguir. Vamos começar aqui. Primeira, a transferência de calor de um corpo, a transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperaturas. Corretíssimo, pessoal. Certíssimo, tá? Esse item aqui está certo. Por quê? Porque a transferência de calor ocorre de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, tá bom? Esse é o natural, esse é o normal. Eu tenho um corpo mais quente e um outro aqui que está mais frio, então o corpo mais quente vai fornecer calor para o corpo mais frio até que eles alcancem o equilíbrio térmico. Por isso que esse item está correto. O segundo item diz o seguinte: a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Olha, muito cuidado nessa situação. Ele disse o seguinte, que a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas, olha, esse apenas quebra a questão, não é apenas no sólido, é principalmente nos sólidos, tá? Mas pode ocorrer, como eu falei para vocês, nos líquidos e nos gases. Mas ocorre principalmente aonde? Nos sólidos. Como ele colocou apenas, esse apenas faz com que a questão esteja, que o item esteja errado. Tá bom? Este apenas aí faz com que esse item esteja errado, porque é principalmente. O outro item diz: o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer? Certíssimo. O processo de propagação por irradiação, como ele é uma onda eletromagnética, por ser uma onda eletromagnética, ela não necessita de um meio para se propagar, tá bom? Ela se propaga no vácuo. Mas pode se propagar também, professor, em algum meio? Pode, no vidro, no ar, tranquilo? Mas ela não necessita de um meio de propagação. Então, a gente observa que os itens corretos é o item 1 e o item 3. Então, a alternativa, letra D de desafio. Quarta questão. Estamos só vendo questão teórica, né? Só para a gente poder aprender realmente essa parte de propagação de calor. Então, vamos para a quarta questão da PUC. Diz o seguinte: analise as afirmações referentes à condução térmica. Olha só, nós estamos aqui falando da condução térmica. E o que é que eu tenho que lembrar da condução térmica? A condução térmica, ela se propaga principalmente aonde? Nos sólidos, mas pode se propagar aonde? Nos líquidos e nos gases. Beleza. Como é que funciona a condução térmica? As partículas vão transmitindo calor uma para a outra, elas vão vibrando. Quanto maior a sua energia cinética, quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia cinética, elas vão vibrando e vão passando calor uma para a outra. Tranquilo? Por condução. Então, vamos lá para o item 1. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato do metal ser um bom condutor? Perfeito. Perfeito. Pessoal, quando eu pego um metal, um espeto de metal, e introduzo ele na carne, por ele ser um bom condutor térmico, o que é que vai acontecer? Ele vai esquentar e vai acabar cozinhando a carne por dentro. Então, vai facilitar sim. Tranquilo? Vai facilitar a carne, o cozimento dessa carne, fazendo com que ela cozinhe mais rápido. Tranquilo? Por isso, esse item aqui é verdadeiro. O item 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor?
do corpo humano para o ambiente, devido ao fato do ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Perfeito. O ar, ele é um bom isolante térmico. Por isso, esse item também está correto. Tranquilo? O item 3, devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se em uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Bom, pessoal, é o seguinte. Imagina aqui, ó, presta bem atenção, vou colocar aqui, estamos aqui na sala, no mesmo ambiente, concorda? Então, aqui eu tenho as câmeras, eu tenho as cadeiras, como elas estão no mesmo ambiente, então aqui a troca de calor entre elas, tá bom? A temperatura da câmera não vai ser maior que a da cadeira também não vai ser maior do que o da câmera, do que essa mesa, do que o tablet. Não vai ser. A temperatura entre eles, como eles estão dentro do mesmo ambiente, vai ser a mesma, porque estão em equilíbrio térmico, tá? Então, por isso, esse item aqui está errado. Tranquilo? Beleza? Então, corretas, nós temos o item 1 e o item 2. Então, alternativa, letra E. Bom, tá aí. Agora nós vamos para mais uma questão, tá bom? Nós vamos para mais uma questão que diz o seguinte: um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparada à sua altura, tá bom? Se comparada à sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente, até quase a sua borda, e é colocado sobre uma chama de um fogão, como ilustra a figura. Olha só, pessoal, presta atenção aqui nessa situação. Essa situação diz o seguinte, que aqui tem uma vasilha aqui, um recipiente de vidro. Esse recipiente de vidro está cheio de água, tá? Cheio de água. Foi colocado em cima de uma base onde está recebendo, essa base está transmitindo o calor para ele, beleza? Aí ele vai e faz a pergunta: a transmissão de calor por meio das moléculas da água, ou seja, aqui dentro, ó, aqui dentro dessa água, a transmissão de calor das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre apenas por, vamos lembrar, se eu estou trabalhando com um líquido, é um fluido, então ali, pessoal, essa parte aqui vai estar mais quente. Se ela vai estar mais quente, significa dizer, se aqui vai estar mais quente, significa dizer que ela vai subir, beleza? Ela vai subir. Em consequência, como aqui vai estar mais frio, na parte superior vai estar um pouco mais frio, então ela vai descer. Então, tu vê que sai essa troca, beleza? De fluido. O ar quente, o ar frio que está em cima desce, a água fria que está em cima vai descer e a água que está quente aqui embaixo vai subir. Então, por convecção. Alternativa B. Queridos, não é difícil. Essa parte não é difícil. Esses processos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação é bem tranquilo, tá? A gente precisa conhecer porque em algum momento, dentro das questões da prova do Enem, pode ser que venha uma questão envolvendo isso, que não necessariamente seja diretamente nesse assunto, mas pode estar ligado dentro de outros assuntos da física. Essa sexta questão diz o seguinte: marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Então, bom, ele vai falar a respeito do processo de propagação de calor. Então, vamos lá. Letra A. Os processos de propagação de calor, condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. Olha só, a condução ocorre principalmente nos sólidos, mas também pode ocorrer nos líquidos e no gasoso. Tranquilo. Então, ela ocorre em todo o meio. Só que a convecção, não, ela não ocorre no sólido. Ela só ocorre aonde? No líquido e nos gases. Por isso que essa alternativa está errada. Tá bom? Pela convecção.
Pronto, então isso aqui está errado. A condução ela ocorre sim em todos os meios, mas a convecção não. A convecção ela só ocorre aonde? Nos líquidos e nos gases. Pronto. Só para a gente ter aí. Letra B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo? Não, não é somente no vácuo, tá bom? Não é. Essa palavra aqui somente é que faz com que ela esteja errada, esse item. A letra B esteja errada. Por quê? Porque ela ocorre em outros meios. Ocorre no sólido. O sólido. Como assim, professor? Por que ela ocorre no sólido? Vou te dar um exemplo aqui básico. Ela ocorre. Por que no sólido? Porque ela ocorre no vidro. O vidro, né? Transparente. No meio transparente é onde? No ar. Ah, então quer dizer que a irradiação ela ocorre nos meios transparentes? Sim, no ar e no vidro. A irradiação ela ocorre em meios transparentes, tá bom? E quais são esses meios transparentes? O vidro é sólido. O ar é um gás. Então tu percebes que não é apenas no vácuo, ela também se propaga no meio, tá bom? Em outro meio. Letra C. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Cara, a alternativa correta até agora é essa letra C. E sem dúvida vai ser ela, tá? Porque o processo de convecção é um processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Vocês estão lembrados lá da brisa marítima? Olha só, tentar fazer um desenho aqui para vocês. Então aqui eu tenho a parte de areia e aqui eu vou ter a praia, a água. Beleza? Aqui vai ser quente. Aqui vai ser quente. E aqui vai ser mais frio, né? Vamos colocar morno, né? Ah, professor, morno não é a mesma coisa que quente? Não, morno está um pouco mais frio, né? Está numa temperatura menor que a temperatura que está aqui na areia. Então, tu imagina o seguinte, que aqui vai ser uma baixa pressão, uma área de baixa pressão, e aqui vai ser uma área de alta pressão. Tranquilo? E aqui vai ser uma área de alta tensão. O que é que vai acontecer? Aqui, ó, como aqui está mais frio aqui, então o que é que vai acontecer? Ele vai subir para cá. E nessa parte bem aqui, onde está um pouco mais quente, ele vai subir. E aqui vai ocupar esse espaço. Beleza? Isso é o que acontece no processo de convecção que proporciona o efeito das brisas marítimas. Mas por que isso acontece, professor? Cara, na praia nós temos areia, e a areia ela esquenta mais rápido que a água. Por quê? Porque a areia tem a capacidade térmica dela. A capacidade dela térmica, ela é muito baixa, então ela esquenta com facilidade. Mas assim como ela esquenta com facilidade, ela esfria também muito rápido. Tranquilo? Então é isso que acontece. Beleza? Então, com isso, letra D. A condução térmica ocorre somente em líquidos? Não, a condução térmica ocorre somente nos líquidos. Não, a condução ocorre nos sólidos, mas também nos líquidos e nos gases. E a letra E. A irradiação é um processo de transferência de calor, certo, que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Que pertence aos espectros visíveis? Não, tá? Os espectros visíveis não. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos ver os estados físicos da matéria. Ó, estados físicos da matéria, nós temos 3. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, as moléculas estão muito agregadas, né? Estão muito unidas, certo? Então, ela vai fazer, né? Elas são organizadas, então, volume. Então, eu tenho ali as moléculas que estão muito próximas uma da outra. Já no líquido, essas moléculas estão um pouco mais afastadas. Tranquilo? As moléculas têm maior liberdade de movimento.
nos líquidos, as moléculas têm maior liberdade de movimento e possuem um volume constante, mas a forma do recipiente. Como assim, professor? Cara, se tu pegar esse copo aqui, quando tu colocar água, ela vai ter um volume, só que a forma dela vai ser a forma de quem? Desse copo. Se eu colocar água dentro de uma jarra, ela vai ter a forma de quem? Da jarra. Tranquilo? Já nos gases, as partículas são altamente separadas e agitadas. Por quê? Porque a temperatura deles é maior, tá? Nos gases. Então, elas estão lá separadas, são bem mais separadas. Então, como é que diferencia? No sólido, elas estão muito unidas. No líquido, já estão um pouco mais separadas. E nos gases, elas estão realmente espaçadas. E elas ocupam o volume, o espaço todo que está disponível. Por exemplo, aqui nesta sala, o ar está ocupando todos os espaços disponíveis aqui. Tranquilo? Dentro das mudanças de estado físico, essas mudanças de estados físicos são transições. O que seria isso? São transições entre as formas sólida, líquida e gasosa. Bom, mudanças do estado físico da matéria são as transições entre o sólido, entre o líquido e entre o gasoso. Por exemplo, eu tenho água, coloco dentro de uma vasilha e levo para o congelador, vai se solidificar, vai se transformar em gelo. Então é isso que ele está falando, mudança de estado físico. Elas ocorrem devido à variação de temperatura ou pressão que altera a organização e a velocidade dessas moléculas, sem modificar a composição química da substância. Opa, quer dizer então que vai ter essa variação de temperatura ou pressão e vai alterar a organização e a velocidade das moléculas? Sim, só não vai mudar a composição química, tá bom? Composição química não vai mudar. É isso que vai acontecer. Aí eu coloquei aqui para vocês, aqui, olha, fusão. Quando é que é? Fusão é a passagem de quem? Do estado sólido para o estado líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. A vaporização, que é também chamada de que é a passagem por sublimação, é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Um exemplo disso é a naftalina. Ela passa direto do estado... A naftalina, lembram que é aquela bolinha branquinha que costuma se colocar em guarda-roupas? Ela passa direto do estado sólido para o estado de vapor. Tranquilo? E a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Devido a um arrefecimento, ou seja, um resfriamento. E aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem para vocês aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, diminui a pressão, tá? E aumenta a temperatura. Olha só, nesse sentido, do sólido para o gasoso, quando vai do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do sólido para o líquido, diminui a pressão, mas aumenta a temperatura. E quando vem no sentido oposto, como está aqui embaixo, ó, diminui a temperatura e aumenta a pressão. Tranquilo? Então esse desenho deixa bem explicadinho para vocês. Olha só, a passagem do sólido para o líquido, a passagem do sólido para o líquido, fusão. A passagem do líquido para o gasoso, vaporização. A passagem direta do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação, tá bom? E aqui, olha, do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E aqui do gasoso, alguns chamam de ressublimação, tá? Sublimação, mas em alguns casos vocês vão ver ressublimação, tá bom? Então, isso aqui é interessante vocês conhecerem. Vamos agora resolver umas questões sobre isso aqui. Tomar uma aguazinha antes. Analise falso ou verdadeiro em cada afirmativa. Então, vamos lá. Vamos analisar. Primeira afirmativa. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius? Pessoal, a evaporação ela é um fenômeno natural, tá? Ela ocorre em qualquer temperatura.
por ela ser um fenômeno natural, ela ocorre em qualquer temperatura, entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição, tá bom? Por isso, pessoal, deixa eu ver um exemplo aqui. Por isso que as roupas secam quando a gente coloca, né, no varal para secar. Lá está uma temperatura muito alta, de 100 graus Celsius? Não. Lá está uma temperatura de 20, 30 graus Celsius, 32 graus Celsius. Então, não necessariamente tem que estar a água, ela não vai evaporar a 100 graus Celsius, tranquilo? Vou repetir para vocês. A evaporação, por ela ser um fenômeno natural, ela ocorre em qualquer temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, esse item aqui é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque pode ocorrer numa temperatura menor que 100 graus Celsius. O item 2 diz o seguinte, a afirmativa 2 diz: a sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. É verdade, pessoal, tá bom? Isso está corretíssimo. Por que isso está certo, professor? Porque a água passa do estado líquido para o gasoso. Para ela poder fazer isso, ela vai absorver energia. Da onde? Da água. Tranquilo? E toda a energia térmica da superfície da pele, né, causando aquela sensação de frio. Então, o que é que ela vai acontecer? Vai pegar, ela vai absorver esse calor, né, essa energia, ou seja, a água, a energia térmica da superfície da pele, né, que vai causar essa sensação de frio. Por isso que é verdadeiro. O item 3, ele diz que a velocidade de evaporação da água não depende da pressão. Não, isso aqui é falso. Depende sim da pressão, tá? A pressão na superfície do líquido afeta diretamente a taxa de evaporação, tá bom? Então, essa velocidade aí, a pressão, ela afeta diretamente a taxa de evaporação. Por isso, ela é falsa. Então, eu tenho os itens 1 e o 2 verdadeiro. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos lá. O naftaleno. O que seria o naftaleno? É a vulgo naftalina, tá bom? Naftaleno é a vulgo naftalina. Deixa eu colocar aqui. É a vulgo naftalina. Comercialmente conhecida como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas. Funde em temperatura superior a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, né? Ela vai diminuindo constantemente, ela não vai assim do nada, ela vai, mas ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Ela não passa pelo estado líquido, então ela passa direto. E quem é que passa direto? Se a gente for lembrar lá, quem passa direto do estado sólido para o estado gasoso, né? Esse processo é chamado de sublimação. Bom, bora ver qual é a questão aqui. Sabe-se que as bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da fusão? Não. Solidificação? Não. Liquefação também não, e nem ebulição. Vai ser pela sublimação. Alternativa B. Pronto, bem tranquilo. Alternativa B. Então, só para vocês terem uma ideia, vou fazer um desenhozinho aqui. Ó. Tem aqui o sólido e aqui eu vou ter o gasoso. Pronto. Então, ela vai passar direto aqui, ó. Tá? Direto. Não vai passar pelo líquido. Então, aqui é o que a gente chama de sublimação. Sublimação. Tranquilo? Vamos agora para a questão 3 e questão 4. Ela diz o seguinte: as fases de agregação para as substâncias abaixo
quando exposta a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, vamos só marcar aqui uma temperatura de 30 graus Celsius. São respectivamente. Então, ele me dá o mercúrio, né? Ele dá o mercúrio, e ele diz que o mercúrio tem o ponto de fusão a menos 38,87 graus, tudo em um ATM, tá? O ponto de ebulição do mercúrio é de 356,9 graus Celsius. Já a amônia, o ponto de fusão dela é de menos 77,7 e o ponto de ebulição é de 33,4. O benzeno, o ponto de fusão dele é de 5,5 e o ponto de ebulição é de 80,1. Já o naftaleno, que é a naftalina, ela vai de 80, o ponto de fusão, e o ponto de ebulição a 217 graus Celsius. Então, olha só, ele diz que a temperatura, a questão está me dizendo que a temperatura está a 30 graus Celsius. E ele diz, de acordo com essa tabela com pontos de fusão e ebulição de alguns materiais, ele quer que a gente seja quais os estados de cada um deles. A gente sabe o seguinte, vamos começar pelo mercúrio. Eu sempre aconselho a vocês ver o seguinte, vamos ver aquilo que a gente já conhece. Eu não sei muito bem a questão da amônia, do benzeno. Numa situação dessa, eu ia logo para o mercúrio, porque eu sei que o mercúrio ele é um metal, mas é um metal que a gente sabe que está no estado líquido. E a gente sabe que o ambiente da gente varia, fica naquela variação de temperatura. Né? Aqui, pelo menos aqui é onde a gente mora, em Macapá, a temperatura fica ali 30, 32, 33. Então, a gente sabe que fica nesse intervalo e o mercúrio está no estado líquido. Então, eu já sei que o mercúrio aqui é líquido. Já a naftalina também, o naftaleno, eu já tenho uma outra situação. Eu já observo o seguinte, que o naftaleno, que eu sei que é a naftalina, também no nosso ambiente, nessa temperatura de 30 graus Celsius, ele está no estado sólido. É isso? Quando eu compro ela no supermercado, a temperatura é mais ou menos essa, de 30 graus Celsius, eu sei que ela está no estado sólido. Pronto. Então, esses dois eu já conheço. Eu já conheço. Com isso, já dá para a gente matar a questão? Vamos verificar. Sólido? Não. O mercúrio é líquido. Então, essa aqui está errada. Letra B, líquido? Certinho. Letra C, líquido? Beleza. Letra D, gasoso? Não. E letra E, sólido? Também não. Aí nós vamos para o naftaleno. Eu sei que o naftaleno está no estado sólido. Então, eu vou observar, opa, aqui ó, estado gasoso, estado sólido. Então, a alternativa correta já vai ser quem? A alternativa C. O mercúrio está no estado líquido. A amônia vai estar no estado gasoso, porque a gente observa a temperatura. Olha só, o ponto de fusão da amônia é menos 77,7. E eu observo que o ponto de ebulição é de 33,4. Então, 30 graus Celsius está muito elevado. Então, a amônia com certeza vai estar no estado gasoso, né? Que aqui, ó, bem para cá, 30 graus Celsius. Está muito. Então, se o ponto de ebulição da amônia é de menos 33,4 e a temperatura ambiente lá está em 30 graus Celsius, então, com certeza, ela está no estado gasoso. E eu vou observar para o benzeno. O ponto de fusão é de 5,5 e o ponto de ebulição de 80,1. Então, eu observo que o 30 está bem aqui, está entre esses dois. Então, está mais ou menos por aqui. Então, vai ser no estado líquido. Alternativa C. Tranquilo? Beleza? Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela dá 4 itens. E nós vamos analisar um por um. O primeiro item diz o seguinte. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O segundo item diz uma vasilha de água deixada no freezer. O terceiro diz uma vasilha de água deixada no fogo. O quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Aí temos aí a letra A, B, C e D. E aí nós vamos relacionar cada fenômeno desse. Bom, uma pedra de naftalina deixada no armário. Bom, eu sei que a pedra de naftalina,
ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. E como é que se dá o nome disso aqui? Sublimação. Pronto. E aquilo que eu falo para vocês para a gente tentar ganhar tempo. Bora ver quais são as alternativas que eu já posso eliminar. Então, a letra A, sublimação. Letra B, sublimação. Letra C, fusão. Não, então essa aqui eu já elimino. Letra D, evaporação. Também eu elimino. E letra E, também evaporação, eu vou eliminar. Só sobraram para mim as alternativas A e a alternativa B. Vamos ver o segundo item. Uma vasilha de água deixada no freezer. Bom, se eu pego a água e coloco ela no estado líquido dentro de um freezer, depois eu vou observar ela se virou que gelo. Então saiu do estado líquido para o estado sólido. Então a gente chama aí de solidificação. Então, olha, do líquido para o sólido é o que a gente chama de solidificação. Solidificação. Nós vamos para o item 3. Vamos ver se já dá para eliminar? Olha, já tem a alternativa correta, né? Letra A. Porque ele diz na letra B que o item 2 é sublimação, e não é sublimação, é solidificação. Mas vamos ver os outros itens. Terceiro item diz uma vasilha de água deixada no fogo. Bom, aí vai acontecer uma vasilha de água. Então vai acontecer aí a passagem do líquido para o vapor, para o gasoso. Então nós vamos ver o seguinte. Então, aqui vai ocorrer quem? A evaporação. Evaporação. E o último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Bom, aí vai acontecer a fusão, tá bom? Aqui, do sólido para o líquido, vai acontecer a fusão. Deixa eu ajeitar aqui. Do sólido para o líquido, vai acontecer a fusão. Tranquilo? Então, a alternativa letra A é a nossa alternativa correta. Agora, queridos, nós vamos entrar no assunto, tá? Sobre calorimetria, tá bom? Vai ser sobre calorimetria. Vou diminuir um pouco isso aqui. Calorimetria. O que seria calorimetria? Calorimetria é o estudo da medida de calor, tá? Calorimetria é o estudo. Vou ajeitar isso aqui, ficar melhorzinho. É o estudo da medida de calor. Aí eu tenho que me lembrar o que é o calor. Lembra lá? O que é o calor? Energia em trânsito. Energia térmica. É energia térmica em trânsito. Ou seja, que ela vai passar de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. E vamos colocar aqui, como é que vai acontecer isso, professor? Acontece assim, imagina que eu tenho um corpo A aqui, que A, e um corpo B. Considera que esse corpo A tem uma temperatura A, que vai ser maior que a temperatura do corpo B. Então, espontaneamente, o corpo A vai fornecer calor para o corpo B, tá bom? Então, aqui, ó, vai fornecer calor para o corpo B.
Então, aqui ele vai fornecer calor. Ele vai fornecer calor até um ponto que não vai ser mais necessário ter essa transferência de calor. Por quê? Porque eles vão estar em equilíbrio térmico. Tranquilo? Então, olha só. O que eu tenho que entender aqui, antes de fazer esse gráfico, é que o calor, ele não é o calor, vou ajeitar aqui, o calor não é uma propriedade de uma substância ou de um corpo. Por quê? Porque eu só tenho calor quando só vou ter essa questão do calor quando eu tiver diferença de temperatura. Quando eu tenho dois corpos de temperaturas diferentes e aquele que tiver maior temperatura vai fornecer calor para aquele de menor temperatura até que eles alcancem o quê? O equilíbrio térmico. No gráfico, esse gráfico que eu mostrei na semana passada aqui para vocês, eu tenho a temperatura TA aqui, ó, e aqui eu tenho a minha temperatura TB. Nesse ponto bem aqui, eu vou chamar minha temperatura de equilíbrio, tá bom? Então, tu vai observar isso aqui, ó. O que é que vai acontecer? O corpo A, por ele estar com a maior temperatura, ele vai fornecer calor, tá? Ele cede calor, ele vai ceder calor. Ele vai ceder calor, cede calor. Enquanto o TB, que ele está com uma temperatura menor, ele vai receber calor. Então, olha só. Ele recebe calor. Vai chegar um momento em que eles vão entrar em equilíbrio, ou seja, que as temperaturas desses dois vão ser a mesma, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Nesse pedaço. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico acontece quando? O equilíbrio térmico vai acontecer quando dois corpos de temperaturas diferentes, o que tiver maior temperatura vai fornecer calor para o de menor temperatura até que eles vão chegar na mesma temperatura, que a gente vai chamar de equilíbrio térmico. Tranquilo? Aí nós vamos ver aqui, ó, cálculo do calor. Como é que eu posso fazer o cálculo do calor? O cálculo do calor, eu posso verificar ele através da variação da temperatura. E através da variação de temperatura, é o que eu vou chamar de calor sensível. Calor sensível. Já quando eu tenho mudança de estado, eu vou chamar de calor latente. Bom, vamos lá ver se vocês entenderam. Calor sensível, eu só tenho variação de temperatura, tá bom? Calor sensível, eu só vou ter variação de temperatura. Calor latente é quando eu tenho mudança do estado físico, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, do gás para o sólido. Então, eu tenho mudança do estado físico, calor latente. Quando eu só tenho variação de temperatura, eu chamo de calor sensível. Então, eu tenho essas duas maneiras de fazer o cálculo. A unidade de medida do calor é a caloria. Tá bom? No sistema internacional, é o joule, que é representado pela letra J. Vamos ver se vai dar tempo da gente ter, falta um pouquinho. Olha só, nós vamos começar a ver o calor sensível. O calor sensível, como eu falei para vocês, ocorre
variação de temperatura. Tá bom? Então, ocorre apenas variação de temperatura. Calor sensível, só a variação de temperatura, mais nada. Para uma certa temperatura, a temperatura pode elevar ou pode diminuir. Só variação de temperatura. Mas a gente tem que entender o que é a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela determina a quantidade de calor que um corpo precisa receber para alterar a sua temperatura em uma unidade. Olha só, eu percebo o seguinte, que ele está ligado diretamente ao corpo, tá bom? Então, a capacidade térmica está ligada diretamente ao corpo. Enquanto o calor específico, que a gente vai ver lá embaixo, um pouquinho mais para frente, nós vamos perceber que ele está ligado à substância. É isso que difere um do outro. Capacidade térmica está relacionada a quem? Ao corpo. Enquanto o calor específico está relacionado à substância. Tranquilo? Queridos, como o nosso tempo está acabando, nós vamos dar continuidade nesse assunto na próxima aula. Que tudo venha ocorrer conforme a vontade do Senhor em nossas vidas. Na próxima semana estaremos reunidos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, até semana que vem.